lá vamos nós. E aí galera, mais um videozinho aqui já passando pelo metrô Carrão, na Radial Leste de São Paulo. Colei o adesivo do Indesejáveis aqui, mas colei torto, mano. Burro demais. Então, é o seguinte galera, vou falar de um assunto aqui meio chato, mas também é importante porque tá rolando muito isso aí. Sair da faixa do corredor antes que os caras tentem me multar. E é o seguinte, esse assunto ele é meio delicado porque é sobre guerra, né, meu? Talvez comece aí uma terceira guerra mundial aqui, velho. Porque tá osso, o Estado Islâmico lá, o tal do ISIS lá atacou a França. E agora tá sendo atacado pela Rússia, pela França. Até a Dilma declarou guerra ao terrorismo. Já é nós que vamos pra lá agora guerrear. Esses bandos de louco do caralho. Opa, desculpa aí, irmão. Desculpa aí. Nossa, acabei de dar uma fechada no mano aqui. Entendeu? O que aconteceu? O Estado Islâmico lá, o tal do ISIS lá, os terroristas explodiram lá numa cafeteria, num bar, sei lá. Da França explodiu um monte de gente lá, matou gente pra caralho. E tipo, aí todo mundo declara guerra e tal, mas meu, tipo, ninguém pergunta, né? Por que o Oriente fez isso? Por quê? Porque o Ocidente já tá atacando ele há milhares de anos já. Atrás do quê? Atrás do petróleo que eles têm lá, velho. Entendeu? A mesma coisa. Lá na época que do Hitler lá, os estadunidenses ficam criticando a ação do Hitler. Lógico, todo mundo critica, nada justifica você chegar lá e matar. Entendeu? Pra mim, na minha opinião, ninguém comete um erro tão grave ao ponto de ter que morrer, entendeu? Ser assassinado ainda mais de uma forma bruta dessa, desleal e covarde. E aí os estadunidenses condenam lá os alemães, os, sei lá, ex-União Soviética, lá o Hitler lá, quando matou milhares de judeus, milhares de pessoas. Mas ele não fala dos milhares de índios que eles mataram lá, quando eles chegaram lá, os nativos dos Estados Unidos. Mataram milhares, dizimaram todinha aquela raça. Os Cherokee e tal, aquelas tribos indígenas que tinham lá, foram milhares também. Quando o Japão atacou Pearl Harbor, lá, já ia acontecer a guerra. Atacou Pearl Harbor, foi lá, atacou uma base militar dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos fez? Foi lá e matou inocente, descontando, matou inocente, crianças, bebês, jovens, adultos, né, tipo, velhinhos, matou inocentes, velho, no Hiroshima e em Nagasaki. Com a bomba nuclear, velho. Que é bagulho mais covarde do que esse? Aí tá classificando o quê? Aí por que miou a guerra? Eles falam que a guerra dos Estados Unidos e Japão acabou porque o Japão se rendeu. Muito pelo contrário, o Japão não se rendeu. Ele lutou até o seu último guerreiro. Essa é a diferença. Isso eu sei porque meu irmão namorou uma japonesa e o avô dela, que não conseguia nem falar português, disse isso pra ele. E os japoneses lutaram até o seu último guerreiro. Isso aí é milenar, porque ele veio de samurai isso. Aí o cara entrou com tudo. É milenar, então quer dizer, tipo, mano, tem que saber o que tá acontecendo lá, o que eles fizeram de verdade lá com o Estado Islâmico. Lá eles estão atacando lá mano, já faz tempo já, atrás do petróleo. Aí todos os países do Ocidente se reúnem para atacar o Oriente, para quê? Porque todos eles querem a mesma coisa. Querem o petróleo, o ouro negro que existe lá, entendeu? Ou não? Bom, se não entendeu é porque eu não expliquei direito, mas a real é essa. Então eu tô aqui mais numa missão aqui, já chegando na Bresser, né? Viaduto Bresser. Eu não sei se o nome dele é esse mesmo, Viaduto Bresser. Não tem nenhuma placa ali. Eu vou ali numa travessa da João Boemer numa missão. E é nóis, eu já agradeço aí vocês aí por
por curtirem, visualizando meus vídeos aí, muito obrigado. Peço que continue aí dando essa força pro canal aí, compartilhe aí com as pessoas que gostam também de circular de moto em São Paulo, que vocês conhecem. Aí se inscrevam no canal. E é nóis, muito obrigado aí, gente. Até a próxima aí, valeu!